Salve Magotada, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Rodrigo, eu tô gravando mais esse vídeo aqui pra falar sobre a nova entrevista do Jim Root que saiu no dia de ontem. Nova entrevista, por que, rapaziada, tá entre aspas? Pelo motivo que essa entrevista foi gravada no dia 20 de dezembro, só que saiu apenas no dia de ontem. Alguém até perguntou pro dono do canal lá por que essa entrevista demorou tanto pra sair, só que ele acabou não respondendo, esse rapaz que fez essa pergunta, né? Mas pode ter acontecido alguma coisa do Jim Root ter falado algo muito a mais, ele teve que editar novamente, teve alguns cortes, não sei. Mas é muito estranho essa entrevista sair só no dia de ontem, sendo que foi gravado no dia 20 de dezembro. Inclusive foi o último show do Slipknot no ano de 2024, né? Foi no dia 20 de dezembro. Essa entrevista é bem interessante no geral, tá? Só que eu vou trazer os pontos mais importantes pra gente. Então eu vou deixar a entrevista no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em entender inglês ou utiliza a ferramenta de tradução automática do YouTube, eu recomendo que vocês assistem essa entrevista, tá? Ele fala várias coisas bem interessantes, o Jim Root, demorou? Mas como vocês já viram no título e também na thumb, que eu coloquei que ele não tem interesse de trabalhar nessas músicas, ele foi perguntado se o Slipknot está trabalhando em músicas novas ou pensando em álbum novo. Ele falou que não diligentemente, né? Isso quer dizer que eles não estão focados em criar coisas novas, eles não estão com ideias para fazer coisas novas do zero. Só que eles também estavam utilizando músicas que foram gravadas durante a pandemia em 2020 e que o Jim Root não tem mais interesse em trabalhar nessas músicas e ele sente que a banda também não tá com esse interesse de pegar essas músicas recicladas, né? Estou tratando como música, né? Mas seria uma demo, né? Eles pegariam essa demo que foi criada em 2020 e levaria para estúdio novamente. Então isso pode explicar a demora da Long May You Die sair, até porque eu já disse para vocês que não era uma música do zero, era uma música reciclada desse período, né, de 2020. Então isso explica a demora da Long May You Die sair, talvez a demora de sair um single novo, até porque o Jim Root, ele falou ainda citando o Eloy, que desde a entrada do Eloy Casagrande na banda, a banda não parou, não teve férias, entre aspas, né, pra pensar em coisas novas, criar coisas do zero. E ele fala que sua criatividade estava beirando ao zero, é isso mesmo, ele estava exausto, queria um tempo de férias, né, um mês de descanso ele pediu, para depois começar a trabalhar coisas novas do zero. Ele sente que a banda também não quer trabalhar essas músicas recicladas, e na minha opinião isso é bom, né, eu não queria mais ver músicas parecidas com o álbum The End So Far, ou sei lá, o We Are Not Your Kind, tem várias músicas. Eu estou esperando coisas novas do Slipknot, então essa fala do Jim Root, ela me deixa feliz. Só que tem um ponto, né? Se o Slipknot não está trabalhando coisas novas do zero, isso quer dizer que o álbum novo ou um single do Slipknot deve demorar a sair, né? Até porque o Slipknot, a agenda do Slipknot, eles têm a agenda completa no mês 6 desse ano ainda, e depois tem apenas um show no mês 7. E só aí o Slipknot vai ter férias, pausas de verdade, né? Para entrar em um estúdio e começar a trabalhar nessas coisas novas, né? O Jim Root tem um mini estúdio na sua casa e ele falou que não via a hora de chegar na sua casa, descansar e começar a pensar em coisas novas, né? Renovar a sua cabeça para ter ideias, porque ele falou que não estava tendo ideias de criar coisas novas, apenas essas músicas antigas que estavam sendo trabalhadas em estúdio. Outro ponto bem interessante dessa entrevista, né? Ele falou sobre, já que o Slipknot não estava fazendo música nova, criando coisas novas, ele falou sobre o relançamento do primeiro álbum, né? Que completou 25 anos, o Self-Title. E o Jim Root falou que eles vão fazer o relançamento de 25 anos, então vai ter algo pra gente comprar desse álbum, né, de 25 anos, em comemoração de 25 anos da banda. Ele disse também que ele tinha acabado de receber um e-mail, várias artes pro relançamento desse álbum, né, pro relançamento de 25 anos do Self-Title. Então, esse é um ponto bem interessante dessa entrevista que a gente pode esperar aí, que tem o relançamento do Self-Title, né? Já teve o relançamento de 10 anos, né? Comemoração de 10 anos desse álbum. E pela primeira vez, né? Obviamente, que é o primeiro álbum da banda que completou 25 anos, a gente vai ter um relançamento em comemoração. Então, é um ponto bem interessante para quem é colecionador, né? Obviamente fica feliz ouvindo essa entrevista do Jim Root, né? Que vai querer comprar, né? Esse álbum comemorativo. Então, galera, é o seguinte, resumindo, né? A gente pode esperar coisas do Slipknot esse ano. Realmente não sei se a gente pode esperar música nova do Slipknot esse ano, mas coisas novas do Slipknot pode estar por vir. Por exemplo, um álbum comemorativo de 25 anos do Self-Title. Inclusive, pra quem não lembra, o primeiro show de 2024 da banda Slipknot
quando o Eloy Casagrande entrou, ele foi gravado inteiro. Então eles podem utilizar a gravação dessas músicas, né, desse primeiro show, para colocar nesse álbum comemorativo de 25 anos. Ou lançar um DVD desse show, até porque tiveram várias câmeras bem posicionadas, segundo o Clown, o Jim Root. Foi até um estúdio de produção famoso acompanhar aquele primeiro show da banda Slipknot. Então a gente pode ter coisa nova sim nesse ano. Obviamente que a gente não perde todas as esperanças, né? Depois dessa fala do Jim Root, música nova do zero com o Eloy Casagrande provavelmente não vai ter esse ano. Se sair alguma música nova do Slipknot esse ano, provavelmente é uma música reciclada desse período, né, de 2020. Então vamos ficar de olho nisso, demorou? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou deixar a entrevista do Jim Root no primeiro comentário fixado para vocês darem uma olhada. Eu acho bem interessante vocês ir lá. Tem muita coisa que ele fala, por exemplo, da entrada dele na banda Slipknot, depois como que foi a gravação do segundo álbum. É bem legal a entrevista, então eu recomendo vocês lá e assistirem, demorou? Aqui eu só fiz um resumo mais importante pra gente. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações que é bem importante pra gente e é nóis! Fui!